Só bônus? Campanha tua, fez tudo. Vamos só. Terça. Mais tarde eu vou te chamar. Pode te ligar. Quer terceirizar o xingamento? Agora, se rolar um dia, eu posso fazer umas agressões verbais. Gustavo fecha. Tá. Tchau, tchau. Os papéis de dois. Bom, vamos começar? Bom, 5 minutos de atraso, tá? E sem muita história. A primeira apresentação é da Alessandra Daniela e do Marcos Danoni. O ensino de astronomia nos contextos brasileiro e português. Eu aviso quando falta 5 e 2, tá? Boa tarde. Como o professor disse, sou a Alessandra. Fiz um mestrado no programa de Educação da Ciência na Universidade Estadual de Maringá, orientada pelo professor Marcos César Daione Neves. Agora, atualmente, também estou cursando o doutorado na mesma instituição e com ele ainda na orientação. Esse trabalho, ele é um recorte da fundamentação teórica, da dissertação, é apenas um recorte. Então, assim, a preocupação com a educação e astronomia começou a emergir mais em 1967, nas reuniões da União Astronômica Internacional. Então, a partir daí, começou-se a discutir um pouco sobre a educação, sobre o ensino de astronomia. E depois, no Brasil, iniciou com o Caniato, por volta dos anos de 1970, apresentando a sua proposta e dando ênfase às razões por que ensinar astronomia. E isso foi indo, e as associações científicas, as sociedades, os grupos, eles influenciaram muito para a divulgação da astronomia. Como é o exemplo da SAB, que foi fundada em 74, e também da SPA, que é a Sociedade Portuguesa de Astronomia, que foi fundada em 1999, porque eu vou trabalhar com esses dois lados, o Brasil e Portugal. Com isso, tem como objetivo esse trabalho compreender o papel em que o ensino da astronomia tem nos países de Brasil e Portugal. Então, por dois viés. Um deles é analisando, por meio dos documentos oficiais, a astronomia, como que esse conteúdo está integrado, e o outro é ver em relação à formação de professores, mas também no sentido dos cursos que oferecem. Eles oferecem ou não astronomia. Então, no Brasil, tem os parâmetros curriculares nacionais, que foi fundado em 98, com os propósitos de ajudar o professor a se guiar e ter uma ideia melhor de conteúdos. Nisso, o ensino de astronomia, ele aparece na segunda parte, que é nos anos finais do ensino fundamental. E daí a gente, para essa análise, analisou o volume 1, que é o de introdução, e o volume 4, que é referente às ciências naturais. No volume 4, ele é dividido em 4 blocos temáticos. A astronomia ela vai aparecer no 4º bloco, no Terra e Universo,
que fala toda essa questão da ampliação da orientação do espaço temporal para o aluno e a elaboração de uma concepção do universo, sistema Terra, Sol e Lua. E posterior, no outro nível, eles se aprofundam mais sobre o sistema Terra, Sol e Lua. Daí, como o Brasil é um pouco grande, então eu determinei um estado para analisar sobre as referências curriculares daquele estado. O estado que eu escolhi foi o Rio Grande do Sul. Então, nele tem as referências curriculares do estado e ela vai muito ao encontro do PCN. Então, nesse documento também, ele trabalha a astronomia nos 6º e nos 7º anos, igual o PCN sugere também. E o eixo temático é Terra-Universo e é praticamente os mesmos assuntos que estão no PCN. Contudo, esse documento ele não é de caráter obrigatório nas escolas estaduais e municipais. Ele é assim como uma maneira sugestiva. Então, os professores eles têm a possibilidade de lecionar o conteúdo se ele quiser, entre aspas. Ou seja, na hora, tem muitos professores, que é o que eles relataram na pesquisa que eu fiz com eles, eles colocam a astronomia por último. E eles podem não cumprir 20% do conteúdo da grade do 6º e do 7º ano. Então, o que acontece? Se não der certo dele ensinar astronomia no final do ano, a astronomia entra nesses 20%. Então, é uma forma dele conseguir se eximar dessa obrigação de ensinar astronomia, que muitas vezes é acarretada devido à sua formação. E em Portugal, já um pouco diferente o cenário em alguns aspectos. Em relação aos conteúdos, eles são muito parecidos com o do Brasil, é praticamente a mesma coisa. E tem duas legislações que orientam. Uma delas é a respeito das orientações curriculares de 2001, que dá sugestões de como inserir a astronomia em sala de aula por meio de vários recursos diferentes, como trabalhar com filmes, documentários, visitas aos observatórios e tudo mais. E em 2013 foi feitas as metas curriculares. Essas metas curriculares elas veio de caráter para regulamentar e igualar o ensino de astronomia, melhor dizendo, o ensino do 3º ciclo em todo Portugal. Então, todo Portugal ensina no 3º ciclo os mesmos conteúdos. E é obrigatório dar todos os conteúdos. Até os professores falaram, se nós não dermos todos os módulos, nas férias a gente tem que trabalhar e concluir os módulos. Então, é obrigatório dar. Nisso, a astronomia ela vai aparecer nesse 3º ciclo, no domínio espaço, que é a disciplina de físico-química. E é mais ou menos atribuída ao 7º ano, então é um ano, no Brasil é no 6º e lá é no 7º. E os conteúdos são praticamente o mesmo: universo, sistema solar, distância no universo, a Terra, a Lua e as forças gravitacionais. Então, o que a gente pode perceber, assim, as semelhanças entre Brasil e Portugal é que os dois apresentam astronomia nos seus parâmetros, os dois mais ou menos na mesma faixa etária. Contudo, a diferença primordial entre os dois é que no Brasil é mais como uma sugestão de conteúdo, não há uma obrigação em cumprir aquilo, e em Portugal há uma obrigação de ensinar a astronomia. Então essa que é a diferença entre os dois. Mas aí fica a questão, e a formação desses professores nos dois lugares, tanto no Brasil quanto em Portugal? Será que muda? É igual? É diferente? Então, aí que está a nossa outra parte do trabalho, que é analisar os documentos a respeito da formação de professores. Então, a primeira coisa, como o Lang e o Nard destacam no trabalho deles, professor não é uma profissão, e sim é conhecida como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho. Isso implica numa dificuldade muito grande de aceitação, vai pelo aquele senso comum, aquela questão, todo mundo pode dar aula, todo mundo sabe dar aula, a aula é a coisa mais fácil que tem. Daí fica aquela pergunta, professor, o senhor só dá aula? Essa é a grande questão. E com isso, vem Macedo, e o Macedo ele ressalta que a astronomia está inserida nos anos finais do ensino fundamental e que geralmente esse professor ele é formado em ciências biológicas.
Então, eu analisei o decreto do curso de Ciências Biológicas para ver se existiam elementos relacionados à astronomia no decreto. Não encontramos nada a respeito disso. Ele apresenta simplesmente tópicos de física, e assim, mas não dá ênfase que seja esse tópico de física tenha que ser astronomia. Então, vai a cada curso de Ciências Biológicas ensinar o que convém. E o Bretones, desde 99, já ressaltava essa formação insuficiente dos cursos relacionados à astronomia, que os cursos não tinham essa disciplina voltada à astronomia. E a Sociedade Portuguesa de Astronomia também ressalta que os professores têm uma formação insuficiente sobre esse assunto. Então, no Brasil, nós temos... Então, como principal formação, os professores das séries finais do ensino fundamental, ciências biológicas, e em Portugal a disciplina é físico-química. Então, tem a licenciatura, o professor tem que ser formado em licenciatura em física ou em licenciatura em física e possuir um mestrado em ensino de física e química. Desde 2007 tem essa regulamentação que ele tem que possuir esse mestrado. Então, assim, em virtude disso, nós resolvemos analisar as matrizes curriculares de alguns cursos para ver se encontrávamos elementos da astronomia. No Brasil foram analisadas algumas universidades. Foi escolhida a região do Rio Grande do Sul, a região da Serra Gaúcha e a capital, devido à minha pesquisa de campo ter sido com os professores dessa região. Daí foi enfatizado o curso de Ciências Biológicas. E em Portugal foi analisado 3 universidades, os cursos de Física, de Química e os mestrados de ensino de Física e Química dessas instituições. E o que foi encontrado foi que no Brasil, e os cursos de Ciências Biológicas do Brasil, os cursos de Química de Portugal não apresentam em momento algum tópicos de astronomia. E o mestrado na Universidade de Coimbra e o mestrado na Universidade de Lisboa também não apresentam nada relacionado à astronomia. Foi encontrado tópicos de astronomia nos cursos de licenciatura em Física e no mestrado da Universidade de Porto, destacando que a Sociedade Portuguesa de Astronomia ela foi desenvolvida pelos professores da Universidade do Porto. Então, talvez essa associação de ter astronomia no mestrado deles está porque o grupo de professores eles têm essa visão da importância da astronomia. Então, como consideração, temos assim que ela aparece a astronomia como ela tem essa diferença de ser sugestiva no Brasil e ser obrigatória em Portugal, só que isso não é um fator determinante para que os cursos de licenciatura tenham também essa questão da obrigatoriedade sobre astronomia. E então, assim, não vai mudar a respeito da formação. O professor também de Portugal, ele entra em sala de aula sem uma formação apropriada para ensinar astronomia, contudo lá ele é obrigado a ensinar, do jeito ou de outro ele tem que fazer. E até um tempo atrás tinha o mestrado em Educação para Astronomia na Universidade do Porto, ao qual fechou devido a pouca procura, por conta de mudanças, que agora o professor não sobe mais nível, não acrescenta no salário, então eles se desmotivaram, não fizeram mais, e o curso de Educação em Astronomia fechou. O último aluno deles era aluno de Economia, então já não estava mais o foco, já não eram os professores. E isso mostra que a carência no ensino de astronomia não é uma questão local, não é uma região, e sim, ela contempla diferentes lugares. E essas considerações eu trago como uma perspectiva, que isso também os professores na entrevista, eles também destacaram sobre isso, da importância de ter algo que obrigue aos cursos de licenciatura terem os mesmos conteúdos que devem ser ensinados em sala de aula serem ensinados na licenciatura. Isso eles destacam, que eles sentem necessidade dessa obrigação de ter uma lei que obrigue isso, que se existir uma lei, fica mais fácil de inserir a astronomia na matriz curricular. Então é necessário, com essa lei, que os cursos fossem todos reestruturados para que pudesse realmente ser de maneira efetiva ensinar astronomia para os alunos, devido que é uma formação insuficiente no assunto. Então, quando chega em sala de aula, se o professor puder desviar desse caminho, ele vai desviar.
mas se ele tiver uma formação, então ele vai se sentir mais atraído para ensinar e mais confiante. É isso aí, daí aqui as principais referências do trabalho, e obrigada pela atenção de todos. Perguntas? Oi. A primeira pergunta era a seguinte: você vai fazer esse trabalho, eu entendo que está no estágio preliminar, ou você já está tirando essas conclusões no sentido final? Eu já defendi em fevereiro a dissertação, já foi finalizada, agora no doutorado eu pretendo dar continuidade ao assunto. Então essa foi esse recorte foi assim, foi mais para entender sobre o contexto por meio das leis, porque a minha pesquisa em campo foi estudar sobre como os professores, como eles viam, qual era a importância da astronomia, de ensinar astronomia, na visão dos professores, e o que era necessário fazer para ampliar essa astronomia em sala de aula. Então, o meu trabalho de dissertação foi mediante essas perguntas. Tá, então nesse caso só deixo um comentário que é assim, quer dizer, você foi tirar um monte de conclusões a partir de meia dúzia de universidades e de um estado, né, que alguns vão discutir que nem faz parte do Brasil, mas enfim, né? Tá? Então, quer dizer, você está dizendo até conteúdo muito pelo, né, em pouco ovo. Eu acho que, né, talvez fosse o caso de fazer uma pesquisa mais abrangente. Aliás, na verdade, já tem, né, uma boa parte do trabalho feito, até você citou, Bretones, a Cristina Leite, várias pessoas já trabalharam muito, né, nesse tipo de coisa. Então, acho que olhar lá seria legal e talvez aceitar a proposta do Canale, né, de usar a OPA, né, vamos dizer assim, a base de dados dele para fazer uma pesquisa bem mais abrangente, né, tá? Deixa eu fazer... Oi, parabéns pelo seu trabalho, está muito legal. Acho que um tema legal você comparar com outros países, né, que a gente sempre fica falando aqui do Brasil, pelo menos a gente tem alguma coisa no exterior também. Mas quando você termina, você fala que uma lei iria ajudar a ter isso. Eu não sei se isso resolve alguma coisa, porque no Brasil, por exemplo, a LDB diz que só pode dar aula ao professor que é formado na disciplina, desde 96, e até hoje não mudou nada, né? Então, será que uma lei vai resolver esse problema? Essa foi uma questão que eu também tenho dúvidas a respeito disso. Foi uma questão levantada principalmente pelos professores de Portugal. Então, talvez seja por conta de lá ser obrigatório ensinar astronomia, então eles já veem a astronomia como uma obrigação de ensinar, e eles gostariam de ter um preparo maior. Então, talvez eles veem essa questão assim, se tem uma lei que obriga eu a aprender astronomia na minha formação inicial, então eu vou aprender, porque lá as coisas acontecem, se está na lei, acontece em sala de aula. Então, assim, agora no Brasil seria ótimo se existisse uma lei e as leis se aplicassem, mas daí no contexto brasileiro já é um pouco diferente. Oi, eu sou do Rio Grande do Sul e conversando com alguns amigos da licenciatura em Biologia, eles têm 2 cadeiras, tópicos de física básica, mecânica, e exobiologia, que também não se aplica basicamente para nossos tópicos de astronomia. E outra coisa que eu tinha que comentar, sim, eu acho importante tu salientar como é que se dá a graduação em Portugal, já que é tão diferente da nossa, por eles necessitarem do mestrado em ensino de física e química. Certo. Em Portugal é assim, são 3 anos de graduação, contudo esses 3 anos são teóricos, como se diz, nós dizemos a área dura nossa, então eles aprendem tudo sobre física, astrofísica e tudo mais. Daí, para poderem dar aula, eles têm que fazer esse mestrado em ensino, que é 2 anos. Daí são matérias relacionadas mais com a área de ensino. Então, de certa forma, eles se preparam em 5 anos e nós nos preparamos em 4, porque o nosso curso ele contempla tanto a área teórica quanto a área de ensino, então ele tem esses 2 lados. Essa que é a diferença assim, mas é questão de lei que tem que ter esse mestrado, por conta da questão didática, que daí é no mestrado que eles aprendem toda a formação didática deles.
Em vez de 3 mais 1 é 3 mais 2. Tá? O plano de Bolonha trouxe essas mudanças para a educação europeia e não sei. Eu só queria fazer um comentário, não é nenhuma pergunta, que me chama muita atenção e eu acho importante. Os trabalhos que começam a ser desenvolvidos na área de estudos comparados em educação. Não era uma questão normal, era uma questão muito rara, e que a gente começa a fazer isso. E isso é importante, inclusive, para ver de que forma o movimento, tá, se dá, não em nível nacional, mas também no nível internacional. E por que determinadas mudanças que acontecem localmente, qual é o objetivo? O que tem por trás delas? Eu acho que a discussão política dessa formação de professores, das matrizes curriculares que vão sendo constituídas, e os estudos comparados nos ajudam muito com isso. Eu acho que é um caminho aberto, tá? Muito recente dentro da educação. Em outras áreas, né, isso já é mais antigo, mas a educação é interessante. Tá? Obrigado. Tá? Bom, o seguinte trabalho é Elismar, né? Esses nomes vocês botam, e a Cristina Leite, elementos de astronomia nos livros didáticos do ensino público primário do 800 brasileiro. Boa tarde, meu nome é Elismar, eu sou aluna do Programa Interunidades de Ensino de Ciências, aluna da professora Cristina Leite. O nosso trabalho... Deixa eu achar aqui. Achei. O nosso trabalho ele tem uma perspectiva histórica e tem um objetivo de olhar para o ensino de astronomia, para o aparecimento da astronomia no Brasil. E o recorte é na instrução primária. No trabalho anterior, que nós apresentamos no IMPEC do ano passado, nós olhamos para a documentação oficial do Império, na realidade do 800. E essa análise da documentação permitiu caracterizar o que era a instrução primária daquele período. Porque inicialmente ela não era seriada, ela não tinha uma divisão por idade e nem pela complexidade do conteúdo. A primeira divisão de idade oficial foi na reforma de 1854, na reforma Couto Ferraz. E a divisão é que os alunos tinham de 5 a 15 anos. E a instrução primária ela era dividida em escolas de primeiro e de segundo grau. Na reforma de 1879, mudou um pouquinho essa faixa etária, ela ficou de 7 a 11 anos, mas a escola de primeiro e segundo grau permaneceu, tanto é que a Aidar cita que essas escolas de segundo grau, elas não chegaram a ser implementadas, mas Bittencourt já cita que em alguns grandes centros já houve essa implementação. Numa decisão de 83, ela chega a melhorar a identificação do que era essa classe elementar, né, dentro da escola de primeiro grau. Seriam os alunos que ainda não sabiam ler. Na reforma Benjamin Constant, mudou também um pouquinho mais, né, os alunos eram agora de 7 a 15 anos. Ele dividiu a escola de primeiro grau em 3 cursos, que era o elementar, de 7 a 9 anos, o médio de 9 a 11 e o superior de 11 a 13. E todas as matérias seriam estudadas nesses 3 cursos. E as escolas de segundo grau ficariam os alunos de 13 a 15. Nesse mesmo trabalho, foi possível identificar também quando que as ciências apareceram.
A primeira iniciativa foi o texto de Martim Francisco, próximo à publicação da nossa primeira Constituição. Ele era uma adaptação da obra francesa de Condorcet, mas esse texto ele não chegou a ser implementado por causa de uma discórdia política, né, dos irmãos Andrada e o imperador. Oficialmente, as ciências só foram aparecer em 1854, na Reforma Couto Ferraz, e como o princípio das ciências físicas e história natural. Eu não tinha aumentado, desculpa. Especificamente, o aparecimento da astronomia, ela se dá após 1854. Ela aparece no ensino da instrução primária, aparece nos cursos de formação de professores e também em exames de seleção de professores, por volta de 1880. Ela aparece como disciplina associada e também como tema dentro de outras disciplinas, no caso a geografia. Nós levantamos 3 hipóteses das razões da astronomia estar presente no ensino, na instrução primária do 800. A primeira hipótese seria por razões práticas. Orientação para localização, para demarcação do território, um território recém-colonizado. Medir o tempo, marcar estações para a agricultura. A conformação do território, confecção de mapas. Razões propedêuticas, até verbalizada, né, pelo reitor do externato do Colégio Pedro II, onde ele diz que os estudos primários, eles eram um noviciado propedêutico para o ensino secundário. E também a influência da filosofia positivista. Alguns autores, eles falam da influência dessa filosofia no aparecimento das ciências naturais e da matemática, e outros autores especificamente no aparecimento na astronomia. O aparecimento do método intuitivo, já no final do 800, ele marca a influência dessa filosofia na educação. Era um método que privilegiava a observação direta, uso de materiais, observação, tá? Porque falou de observação direta, ele privilegiava a observação da natureza, o uso de materiais concretos e o uso dos sentidos. Esse método ele foi indicado na reforma de 1879, reforma Leôncio de Carvalho, e também na reforma Benjamin Constant. Nesse trabalho especificamente a gente vai olhar para livros didáticos de astronomia e geografia, na perspectiva de que, se nós olhamos para os documentos oficiais, numa perspectiva que são documentos na perspectiva de um currículo prescrito, né? E os livros didáticos na perspectiva de um currículo real, né? Na perspectiva de Goodson. Nós olhamos para 7 livros didáticos nesse trabalho. A metodologia de análise foi a análise textual discursiva, de Moraes e Galeazzi, 2011, e ela permitiu que a gente levantasse 3 dimensões de análise. A primeira dimensão, ela permitiu que a gente que nós pudéssemos escolher esses livros, né? Nós encontramos vários livros, e essa dimensão são elementos gráficos. Então nós olhamos para a capa dos livros, para o sumário, para o formato dos livros, porque nessa dimensão de análise nós identificávamos se esse livro era da instrução primária, se ele tinha astronomia e se ele tinha reconhecimento na época. A segunda dimensão de análise era verificar quais temas de astronomia apareciam nesses livros. E a terceira seriam os aspectos didático-pedagógicos. Nós olhamos os métodos de ensino, se eles apareciam explicitamente nos livros, a forma de abordagem, né, se tinha atividade experimental, se eles faziam uso
de modelos, se tinham figuras, se essas figuras ajudavam o texto, né, tinha alguma interação com o texto. A primeira dimensão nos ajudou a escolher os livros, né, e a segunda nos ajudou a verificar os temas. Essa segunda dimensão de análise, ela foi representada nessa tabela. Essa tabela foi adaptada de Rousseau et al. E ela permite verificar quais temas apareceram em todos os livros, quais temas apareceram em um único livro. É possível verificar também algumas características que apareceram num único livro, né, ali na última coluna da tabela, que é um livro da Biblioteca do Ensino Intuitivo, na realidade é o único de astronomia. São atividades que estão relacionadas à observação, mas ela não permite, por exemplo, verificar como que o livro tratou esses assuntos. Para exemplificar, né, essa dimensão didático-pedagógica, nós colocamos aqui alguns exemplos. Então, assim, esses 3 livros, eles trataram os assuntos de forma assim, descritiva. Citam as estações, o período que ocorre. Esse outro livro, que é o único livro que trata de astronomia, que é Jansen, que é aquele último da coluna, ele já faz uma discussão com o leitor. É um livro, a versão analisada é de 1917, mas ele tem versões de 1883. Então ele convida o leitor a observar o céu, né? Vamos nos ocupar agora das fases da Lua. Escolhemos uma noite bem clara para observar a sua posição, para cruzar os vizinhos. Algumas horas depois, ou uma noite seguinte, veremos que ela ocupou uma outra posição, né? Ele trabalha a dinâmica do céu. Em seguida ele diz, fizemos nossas observações, trataremos agora de ver como podemos explicar. Voltemos para esse fim a nossa lâmpada em laranja, agregando outra laranja menor. Esse exemplo, essa citação que ele faz, né, no livro, essa discussão, é porque ele já tinha tratado anteriormente o tema de noite, né, e ele tinha usado aquele modelo de uma lâmpada, né, mais um lampião e uma laranja. Aí ele convida a acrescentar uma laranja menor, né, aquele exemplo seguinte, aquela figura seguinte, ela é já quando ele está falando de eclipse, né, mas é a figura que ele apresenta para dizer como ele quer que se represente o modelo. Jansen foi o único livro que tratou, que convidou, né, a observar e convidou a utilizar um modelo e que trouxe figuras sobre esse tema. E o outro livro que chegou a trazer alguma figura, né, também foi de eclipse, foi o livro de Gautier, que é uma tradução francesa. Ainda dentro dessa dimensão, foi possível verificar o método de ensino. Naquele recorte, é possível verificar a presença do diálogo entre o mestre e o discípulo, que era uma característica marcante de grande parte dos livros daquela época. Nós encontramos livros até de 1892 com esse método, o método catequético, onde a presença do diálogo e do mestre e discípulo, né, aparecem. E também a ideia de criação do universo. E naquele caso nós temos até a palavra Deus aparecendo no texto. O segundo recorte é um livro de 40 anos depois, de Sá Menezes. Ele já não traz mais a presença do mestre e do discípulo, o conteúdo já vem, os temas, né, já vem em forma de lições, e a palavra Deus já não aparece no trecho mais explicitamente, e a ideia de criação permaneceu. Algo que vale a pena comentar também é que a maioria todos os livros, somente um livro foi de astronomia especificamente, todos os outros foram de geografia. E a seção do livro do Lacerda, que tratava dos temas de astronomia, ela era chamada de Noções Indispensáveis de Cosmografia.
Nos outros livros, o título das sessões era Geografia Astronômica. Frazão, um dos livros analisados, ele chega a dizer na introdução que a astronomia era importante no auxílio do ensino da geografia. E também esse mesmo livro chega a citar Humboldt, em referência de rodapé, quando ele discute clima do planeta. Quando nós olhamos para os documentos oficiais, eles permitiram, né, trouxeram várias informações, mas o livro didático pode trazer, por exemplo, uma visão de abordagem do conteúdo. Antes de 54, nós não encontramos oficialmente as ciências. Porém, em livros anteriores, nós já encontramos a astronomia. Então, isso nos leva a levantar uma hipótese que a astronomia pode ter sido uma das primeiras áreas das ciências naturais a serem tratadas na instrução primária do 800 brasileiro. E consideramos que esse trabalho ele possa trazer contribuições para que a gente conheça mais o ensino de ciências daquele período. Terminar? As referências do trabalho. E obrigada. Obrigado. Perguntas? Eu queria saber se a professora, no estudo desse período do ensino de astronomia, encontrou informações que são muito relevantes em relação à utilidade da astronomia, que foi, em grande parte, montada no Brasil pelo imperador Dom Pedro II. Porque sabe-se bem claramente que Luiz Cruz, que foi o primeiro diretor do observatório, não só foi o autor, eu usei nos primeiros anos da minha cosmografia os mapas celestes feitos pelo Luiz Cruz, que foi trazido da Bélgica pelo imperador Pedro II, e que foi também ele que chefiou a comissão que fez a demarcação de Brasília. Brasília está demarcada astronomicamente por uma comissão chefiada por Luiz Cruz desde o tempo de Pedro II. Professor, nos livros da instrução primária, não há algo explícito em relação a essa marca utilitarista do ensino. Mas nos documentos costuma aparecer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um documento que eu olho que são as falas do trono. Então, no discurso desses deputados, consegue, nem tanto explicitamente, mais implicitamente, mas nos livros, não. Não são livros tão diferentes no discurso que a gente tem hoje. São livros descritivos, informativos, mas a prática utilitária nos livros, no que se refere à astronomia, não apareceu explicitamente. Tá. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Uma pergunta, os livros que você mencionou, desculpa a minha falta de atenção, são livros didáticos mesmo da época ou são livros escritos sobre a educação da época? Não, são livros didáticos. Didáticos, né? Então, são livros didáticos. Ok. Então, em 1800, pela metade do 1800, tinha livro didático para a escola primária, isso mesmo, específico, foi um grande achado, parabéns. Porque isso realmente... Onde tem esse material? Na sua coleção, Cris? Ou é na biblioteca da USP? Ó. Isso tem que ser buscado em lugares assim mais... Não conta, não. Então, muito legal. Eu até agradeço a pergunta, porque pelo nervosismo, às vezes a gente esquece de citar algumas coisas. Então, o material foi encontrado em maior parte na Biblioteca do Livres, mas também em catálogos digitais da Biblioteca da França, de Portugal também, e eu consegui comprar nos sebos. Esse de 38, que é o livro do Gautier, que é a tradução francesa, eu consegui achar um virtual da Biblioteca da França e consegui comprar no sebo, de 1838.
E nele, ele não fala que ele é voltado para a instrução primária, mas tem um documento importante da época, que são as atas da primeira exposição pedagógica, do primeiro Congresso de Educação do Brasil, eles são citados como indicados para a instrução primária. Outra pergunta, última. Muito bom, excelente trabalho, Elismar. Eu queria saber a sua opinião ou possíveis hipóteses, justificativas possíveis. Um exercício, vai, né? Por que a astronomia teve, vamos dizer, esse desaparecimento gradual? O que você acha? Quais seriam? Porque na época era tão evidente, né, tão importante, e hoje sumiu praticamente. É verdade. Tanto é que o seu trabalho fala sobre isso também, sobre esse desaparecimento da astronomia, né? Tanto é que ela está presente fortemente, um slide que eu deixei de apresentar, na formação dos professores daquela época também, nas escolas normais daquela época, havia astronomia. Mas é uma pergunta nossa também. Tem um trabalho orientando do Demetrio Delizoikov também, né, sobre as escolas normais, que é um trabalho interessante que eu tô vendo, que ele fala sobre esse desaparecimento também, mas ainda não temos uma opinião formulada ainda, sabe? Com as mudanças políticas, ela foi desaparecendo, mas ainda não consegui identificar e ter essa resposta, não. Não, pode passar. Era só uma breve informação que tem que parar. Pode ser útil, porque uma das grandes finalidades dos observatórios, como foi também o do Brasil, era marcar a hora, o serviço da hora, que era fundamental e que fazia com que o observatório afinasse os relógios dos navios no porto. E por isso, além de tudo, primeira construção do Observatório Nacional foi junto ao mar, porque era preciso, como o de Londres, dar um sinal para que os navios acertassem os seus relógios. Obrigado. Obrigado. Okay. Obrigada. Próximo trabalho, Marta de Souza Rodrigues e Cristina Leite. A Lei Federal 11.645 e os materiais didáticos de ensino de astronomia cultural. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu sou a Marta. De certa forma, me coube a função de retomar o tema da astronomia cultural depois da acalorada e frutífera discussão que a gente teve. Espero sobreviver a ela. Enfim, bom, só que o meu trabalho ele tem um direcionamento, um enfoque bem mais específico, ainda mais por ele fazer parte de um recorte da minha dissertação de mestrado, com a orientação da professora Cristina Leite, que foi defendido no final do ano passado. Antes de iniciar a apresentação em si, eu gostaria só de situar a pesquisa como um todo, para ficar um pouco mais claro qual é o recorte em si que eu venho apresentar a todos vocês hoje. Bom, na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado, meu objetivo era tentar compreender melhor a produção em astronomia cultural, considerando materiais didáticos voltados para a educação básica no Brasil. Para isso, nós fizemos discussões de cunho teórico em termos de buscar a compreensão de um contexto educacional voltado ao multiculturalismo. Fizemos também aproximação com estudos na área de antropologia e história, para tentar compreendermos melhor noções como, por exemplo, a de cultura, de maneira um pouco mais geral. Por fim, também algumas discussões relacionadas à própria problemática da astronomia cultural, do seu termo, enfim, como o professor Jafelice já apresentou a nós na mesa redonda.
E a etapa seguinte foi buscar justamente materiais que se encontram neste contexto. Então, nós fizemos uma série de levantamentos bibliográficos a fim de encontrar materiais que pudessem ser analisados. Bom, finalmente, após encontrarmos alguns poucos materiais, nós fizemos uma análise a partir de 3 dimensões gerais, e uma dessas dimensões diz respeito à Lei Federal 11.6.045, e as outras 2 dimensões tinham a ver com explorar quais eram as temáticas gerais em astronomia cultural que os materiais abordavam e em qual contexto educacional mais geral dentro do multiculturalismo esses materiais se encontram. Bom, então eu vou apresentar algumas questões mais gerais, bastante pontuais também, a respeito de, por exemplo, o fato de que hoje, na atualidade, nós convivemos com uma centralidade da noção geral de cultura. Como nós podemos perceber essa centralidade? No nosso cotidiano, a partir de discussões que se relacionam à noção de diversidade cultural, a problematização da questão das diferenças, o combate a posturas discriminatórias ou preconceituosas. Isso tudo é decorrente de uma mudança epistemológica que aconteceu no campo das ciências humanas na segunda metade do século XIX e que aparece a nós, no nosso cotidiano, a partir dessas discussões que estão presentes em diversas esferas diferentes, né? A segunda colocação mais geral dessa introdução diz respeito a pontuar uma ideia geral que nós estamos adotando para o conceito de cultura, sem, claro, ao menos tentar fazer uma longa digressão acerca desse conceito, que é bastante complexo, muito caro às ciências humanas, sobretudo à antropologia, mas nós estamos adotando, em termos de definição do conceito, a posição e proposta do antropólogo americano Clifford Geertz, que se insere no contexto da antropologia semiótica ou interpretativa, de que nós podemos pensar a cultura como sendo uma teia de significados, a partir das ações e das vivências que nós temos em uma dada coletividade. Então, a cultura é, assim, tanto os pontos de comunicação entre esses vários significados, quanto é esse tecido geral, quando a gente olha de uma posição um pouco mais global. Por fim, se nós adotamos como válido essa preposição de que numa sociedade, numa coletividade, nós temos essas teias de significado e de sentido, é razoável também que nós possamos concordar com essa afirmação de Antônio Moreira e Maria Vera Kandal de que a nossa prática social tem, inevitavelmente, uma dimensão cultural. Nós podemos ou não considerá-la, mas essa dimensão ela é bastante presente. Bom, então, pensando agora na diversidade cultural no âmbito da nossa realidade, considerando o Brasil, nós trouxemos aqui, no contexto educacional, alguns marcos que nós podemos apresentar nesse contexto. O primeiro deles diz respeito ao tema transversal proposto nos PCNs, que se refere à pluralidade cultural, tendo em vista as dimensões do nosso país, enfim. Na década de 2000, 2 leis um pouco mais específicas também se somam a esse contexto geral. A Lei Federal número 10.639, que foi aprovada em 2003, ela diz respeito à obrigatoriedade do ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, em todo o ensino, tanto em instituições públicas quanto privadas, em todo o currículo também, dando ênfase para a área de história do Brasil, arte e literatura. Pouco tempo depois, a gente tem a Lei Federal número 11.645, de 2008, que pode ser pensada como uma ampliação da Lei 10.639, porque além da história da África, da história e cultura das populações afro-brasileiras, ela inclui os povos indígenas no território brasileiro. Então, aqui o destaque se refere ao objetivo um pouco mais específico desse trabalho, é pensar, então, em algumas repercussões no âmbito da astronomia cultural a respeito dessa nova legislação. A Lei 11.645, então, alterou o artigo 26 da LDB, destacamos aqui que ela, então, torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena em todo o currículo escolar, embora haja a ênfase para a área de artes, literatura e história brasileira. Bom,
Esse mapa aqui, na verdade, esse gráfico, nós obtemos no IBGE, diz respeito ao censo de 2010, e aqui, tentando juntar um pouco das partes, então falamos de cultura, no segundo momento, cultura no campo mais educacional, e se a gente considera a presença indígena no Brasil, aqui pela legenda a gente percebe que os círculos de menor diâmetro dizem respeito a populações indígenas de até 25 pessoas. Conforme o diâmetro aumenta, a gente tem uma concentração maior, mas esse mapa aqui ele evidencia que, embora a partir da região que nós moramos, as atividades que nós fazemos, nós não temos noção dessa diversidade, dessa pluralidade do nosso país, mas, de certa forma, percebam como, inclusive na área litorânea, que é densamente urbana, nós temos uma distribuição da população indígena bastante considerável. Como síntese, o Instituto Socioambiental apresenta essas seguintes informações. Então, atualmente, nós temos em torno de 250, um pouquinho menos, etnias, grupos, povos indígenas no território brasileiro, que juntos falam cerca de 150 línguas diferentes. Então, essa diversidade, que muitas das vezes a gente não consegue ter dimensão nenhuma, que ela é totalmente invisibilizada, mas que ela está presente no nosso contexto mais específico. Bom, e aí a última parte seria pensar, então, o contexto da diversidade junto do ensino de astronomia de maneira mais geral. Então, partindo da ideia da diversidade cultural, a gente pode considerar a ciência como uma possível visão, tendo em vista a pluralidade cultural, em termos de interpretação da natureza, em termos de buscar explicações para o que nós observamos, de acordo com a nossa construção social específica. E, consequentemente, se eu parto e assumo como razoável esse pressuposto, também é bastante interessante que nós ampliemos o nosso olhar a respeito de ter conhecimento de outras visões de mundo, construções e propostas de entendimento da realidade, proposições de construção do conhecimento de maneira um pouco mais geral. Por fim, a astronomia cultural, de certa forma, ela tem a potencialidade de unir esses elementos, porque ela enfatiza a ideia de que cada cultura promove relações específicas